Pessoal, vamos discutir um pouco então sobre a avaliação do paciente com dor abdominal aguda, falar um pouco sobre o conceito de abdômen agudo, a situação muito recorrente no dia a dia do plantonista em unidade de urgência e emergência. Dor abdominal, ela representa em torno aí de 5% das consultas dos pacientes em unidade de pronto atendimento. Tem as mais diversas causas, sejam elas de origem abdominal ou extra-abdominais, e as abdominais podem ou não requerer uma abordagem cirúrgica. E, sem dúvida alguma, um raciocínio clínico bem direcionado vai facilitar o caminho até um diagnóstico correto e com uma relação de custo-benefício que seja favorável para o paciente e para o sistema. Em termos de história de anamnese do paciente, as características do próprio paciente são fundamentais quando a gente avalia um paciente com dor abdominal. Dados como o sexo do paciente são relevantes do ponto de vista de patologias associadas. A idade do paciente, naturalmente, as doenças serão diferentes em diferentes faixas etárias. Hábitos sociais, a depender de hábitos como etilismo e tabagismo, algumas doenças são mais recorrentes, como, por exemplo, doença ulcerosa péptica, que seria mais comum em pessoas que têm o hábito de usar tabaco e álcool. As comorbidades, elas não só facilitam, favorecem o desenvolvimento de algumas patologias, como também elas próprias podem gerar quadro de dor abdominal, desencadeando um quadro que nós chamaríamos de abdômen agudo, como, por exemplo, um quadro de cetoacidose diabética em um paciente portador de diabetes mellitus descompensado, pacientes com uremia, naqueles portadores de insuficiência renal aguda ou crônica, pode ter como uma das apresentações a dor abdominal aguda. Doenças hemolíticas, e aí o grande exemplo provavelmente seja a anemia falciforme, que pode ter como dor abdominal importante, recorrente muitas vezes, que leva o paciente a períodos de internação para tratamento clínico como uma das apresentações possíveis. A história de cirurgias, especialmente naturalmente as cirurgias abdominais, nos levam a pensar em alguns diagnósticos pontuais, principalmente em casos de abdômen agudo obstrutivo, como nós veremos, e o uso de determinados medicamentos por parte dos pacientes que aumentam também a chance aí de desenvolvimento de quadro de dor abdominal. Além disso, a história não só do paciente, mas do quadro clínico atual dele em si, como as características da dor. Quer dizer, o local de início da dor é o mesmo do local de apresentação no momento, ou essa dor tem uma característica que nós chamamos de migratória, uma dor que começou em um local do abdômen e migrou e passou a apresentar a dor mais intensamente em algum outro ponto do abdômen. Tempo de início dos sintomas, quer dizer, é uma dor aguda, é um quadro agudo recente, ou já é um quadro crônico que apresentou uma piora atual, eventualmente. Tem algum sintoma associado? O paciente apresentou vômito, febre, alterações urinárias, alterações intestinais ou qualquer outro sintoma associado? Ou é só a dor abdominal na apresentação? As próprias características da dor são extremamente importantes. Quer dizer, uma dor em cólica é uma dor contínua, é uma dor mais aguda, uma dor empontada, ela tem uma característica de ser pulsátil, ou seja, a depender das características da dor, diferentes diagnósticos podem nos vir à mente. É um quadro recorrente, a relação, e aí naturalmente falando de mulher, com o ciclo menstrual, essas características nos fazem pensar em alguns diagnósticos pontuais, como, por exemplo, a endometriose profunda em mulheres em idade fértil. Há algum fator associado que favoreça a melhora ou que contribua para a piora dessa dor? Alguma posição específica? São todas características facilmente questionadas ao paciente que trazem informações bastante relevantes do ponto de vista de raciocínio clínico para o diagnóstico. Em tempos de modernidade,
do Dr. Google. Esse trabalhinho publicado esse ano é bem interessante. Foi um levantamento realizado aí no período de 2015 a 2019, em que na Polônia eles verificaram a frequência e as características da pesquisa dor abdominal na internet. E aí, esse trabalho ele traz algumas outras informações. Uma delas é que as informações eram diferentes nas diferentes estações do ano. E a outra é que a dor em epigastro e em hipogastro foram as mais pesquisadas aí nesse período. São os locais que mais frequentemente levaram o paciente na busca por informações e que na maioria das vezes acaba correspondendo também ao que a gente vê nas unidades de pronto atendimento. Não dá para falar em dor abdominal sem nos lembrarmos que a dor abdominal em si ela tem características distintas. Existe o que chamamos de dor visceral, que é aquela dor mais mal localizada, associada a uma inervação autônoma e que nem sempre é possível detectar o local do trato gastrointestinal acometido, baseado exclusivamente nas características dessa dor. Muitas vezes é mais um mal-estar abdominal do que propriamente uma dor pontual que pode ser bem localizada. Existe também o que nós chamamos de dor referida, que é aquela dor relacionada a patologias abdominais, mas que pode apresentar uma dor eventualmente extra-abdominal como característica. Ou o contrário, uma patologia extra-abdominal que é presente na dor abdominal como uma de suas características. Isso acontece porque alguns segmentos do nosso corpo apresentam circuitos neuronais que são comuns e geraria, entre aspas, aí uma espécie de confusão com a informação que é levada e trazida por essas vias sensitivas do nosso organismo. E, por fim, a dor que nós chamamos de dor parietal ou somática, que é aquela dor bem característica, bem localizada, proveniente de um processo inflamatório, na maioria das vezes associado ao peritônio parietal, de inervação somática, né? Então, é uma dor que a gente consegue pontuar, o paciente consegue pontuar exatamente qual órgão, qual local do abdômen que está acometido. No exame físico, naturalmente, os sinais gerais do paciente, as características gerais são importantes. Então, dados que nos remetam a um diagnóstico de choque, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a perfusão através do tempo de enchimento capilar, febre, o paciente apresenta, se febril no momento da consulta ou não, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. As características do paciente como um todo, como a palidez, sudorese cutânea, presença de icterícia, sinais de desidratação, né, mucosas demasiadamente secas, com sinais de desidratação. E aí o exame físico abdominal, especificamente, deve ser visto por meio de uma inspeção, ausculta, percussão, a palpação, e sempre lembrar de mobilizar o paciente, né? Lembrar que o abdômen ele vai se refletir no dorso do paciente também, a avaliação clínica como um todo. Região perineal tem que ser examinada. O exame abdominal deve começar na altura do quinto a sexto espaço intercostal e se estender até a região perineal, passando por região inguinal, na avaliação, na procura por hérnias, na região perineal e no dorso sempre. Caso haja necessidade, avaliando caso a caso, uma avaliação por meio de toque retal, toque vaginal, também deve fazer parte do exame físico. Aqui um adendo, porque temos que falar sempre, temos que estar atentos sempre à necessidade e à utilização correta dos nossos exames de imagem, que vão contribuir, na maioria das vezes, para um diagnóstico definitivo ou para um diagnóstico muito próximo do que seria o diagnóstico definitivo do paciente. Então, vou abrir um adendo na aula e falar rapidamente sobre as principais características dos exames de imagem quando se refere à sua utilização em situações de urgência e emergência. Então, o primeiro deles, o mais simples de todos, a radiografia de abdômen.
na rotina que nós chamamos de rotina de abdômen agudo, ou seja, aquele raio-x de abdômen que deve ser realizado sempre com imagem abdominal, né, um raio-x de abdômen, com o paciente em duas posições distintas, mais comum é que seja em pé e deitado, e sempre com uma avaliação, que pode ser uma terceira imagem ou uma das imagens abdominais, que mostre as cúpulas diafragmáticas, sendo que essa imagem o paciente deve estar na posição de pé, deve estar em ortostase. Para quê? Para avaliação de eventuais pneumoperitônios que são melhores visualizados nessa situação. Tem uma grande utilidade a radiografia nos casos de suspeita de perfuração, né, de abdômen agudo perfurativo, ou nos casos de suspeita de obstrução intestinal, mas eles são, de um modo geral, bastante inespecíficos quando falamos de abdômen agudo inflamatório, abdômen agudo hemorrágico, ou mesmo no abdômen agudo vascular. Tem vantagem de ser um método barato, rápido, bastante acessível, praticamente todas as unidades de saúde têm à disposição. Às vezes não é a melhor qualidade possível, mas tem à disposição uma imagem de raio-x. O lado ruim é que utiliza radiação. Então, às vezes, numa paciente gestante ou com suspeita de gestação, você teria aí alguma limitação a depender da idade gestacional, do período gestacional que ela se encontra. O exame de ultrassonografia, em situações de urgência e emergência, mais uma vez, né? É um exame de fácil execução, tem um custo bastante baixo para o sistema, tem uma boa sensibilidade e especificidade para situações de suspeita de abdômen agudo inflamatório e hemorrágico. Tem uma vantagem enorme, que é o fato de poder ser realizado à beira do leito, quer dizer, o paciente não precisa se deslocar da sala de emergência, muitas vezes, até o setor de imagem para realizar o exame. O aparelho e o ecografista, ou mesmo o médico emergencista, podem realizar à beira do leito esse exame. Seria, por exemplo, a situação do chamado a ultrassom point of care, ou seja, aquele ultrassom utilizado não com o intuito de diagnóstico definitivo, e sim para confirmar ou descartar situações de urgência e emergência que requeram uma abordagem cirúrgica na maioria das vezes. Lembrar que o ultrassom ele é muito limitado na presença de distensão abdominal. Isso é um erro corriqueiro. Muitas vezes, uma suspeita, por exemplo, de abdômen agudo, as pessoas pedem, para fins de diagnóstico etiológico, um exame de ultrassom. E a qualidade de imagem ela vai ficar muito prejudicada. O ecografista não tem, na maioria das vezes, condições de dar um diagnóstico preciso na presença de uma distensão abdominal gasosa importante. Outra situação, que seria diferente disso, é utilizar para fins de descartar ou de confirmar um abdômen agudo obstrutivo, não a etiologia, e sim, por exemplo, a presença de uma distensão significativa de alça, que caracterizaria um abdômen agudo obstrutivo. E lembrar sempre que o grande problema do ultrassom é o fato de ser examinador dependente, quer dizer, eu dependo 100% do ecografista, ou se eu for o emergencista, de minha capacidade técnica em realizar este exame. Tomografia computadorizada é um método que permite um diagnóstico e planejamento pré-operatórios muito mais precisos, não há dúvida quanto isso. Não depende do examinador, quer dizer, as imagens ficam ou impressas ou disponíveis em um sistema online aí, para que todos os médicos possam avaliar, olhar a imagem, rever conforme o seu desejo, a sua necessidade. É um exame que apresenta uma característica de ser bom aí para pacientes obesos, pacientes que tenham distensão gasosa abdominal. Você tem uma qualidade melhor do que, por exemplo, a ultrassonografia. É a primeira opção de exame de imagem para pacientes com algumas suspeitas pontuais, como, por exemplo, diverticulite aguda, pancreatite aguda. Claro que aqui a gente não vai realizar imagem para todos os pacientes com pancreatite aguda, e sim em situações bem específicas, como em algum momento futuro a gente pode discutir de maneira mais detalhada. Suspeita de perfuração intestinal
mas que o raio-x não tenha mostrado um pneumo peritônio, a tomografia ela é mais específica e é mais sensível para o diagnóstico de pequenos pneumoperitônios. E pacientes que têm uma característica clínica desfavorável para o ultrassom, como, por exemplo, o paciente obeso ou que esteja com distensão abdominal significativa. Por outro lado, a gente deve lembrar sempre que a tomografia é um exame à base de radiação. E isso leva a alguma limitação de seu uso, por exemplo, durante a gestação. Então, a depender da idade gestacional, a tomografia deve ser evitada ali no primeiro trimestre. Ele é um exame que deve ser evitado, pois pode trazer alguma consequência eventualmente para o feto. Em especial se for um exame que necessite ser repetido em um certo período de tempo. Lembrar que a tomografia requer o transporte do paciente até o setor de imagem e para isso deve-se partir do pressuposto que o paciente esteja estável hemodinamicamente. Eu não devo levar para um exame de tomografia fora da sala de emergência um paciente que esteja com instabilidade clínica hemodinâmica e que possa comprometer a sua segurança. Lembrar também que para melhora da qualidade da imagem fornecida, da qualidade do exame, faz-se necessário, na maioria das vezes, o uso de contraste, seja ele endoluminal, seja ele endovenoso ou ambos. Tá? E o contraste endovenoso, ele pode trazer para alguns pacientes que tenham alergia ao meio de contraste, uma reação alérgica que pode culminar até com situações mais graves de anafilaxia. E para pacientes que já têm uma perfusão renal inadequada ou uma função renal limítrofe, podem piorar a função renal e levar até mesmo a uma insuficiência renal aguda. Por fim, falar rapidamente aqui da ressonância, lembrar que é um exame que não utiliza radiação, então ele é um exame, por exemplo, que tem uma boa aceitação e é uma boa opção para gestantes, já que eu não utilizo meio de radiação, eu posso submetê-la ao exame sem nenhum prejuízo para o desenvolvimento fetal. É um excelente método para a diferenciação de áreas sólidas de líquidas, sejam abscessos, sejam lesões neoplásicas, por exemplo, hepatobilipancreáticas, né? Tem na ressonância magnética uma qualidade de imagem bastante marcante. É um método de escolha para avaliação de diversas patologias hepatobilipancreáticas, sem dúvida nenhuma. Como desvantagem, é um exame demorado, uma ressonância de abdômen feita com contraste, sem contraste, associando uma colangiorressonância, ela tem um tempo médio aproximadamente de 30 minutos, quer dizer, não é um exame rápido de ser feito numa situação de urgência e emergência. Para a melhora da qualidade dela, depender do que você queira utilizar, faz-se necessário a utilização de um contraste, dependendo do tipo de avaliação que você quer, há contrastes diferentes a serem utilizados, que apresentam aí, apesar de ser baixo, mas tem uma toxicidade renal e pulmonar associada. O grande problema da ressonância é a disponibilidade, né? Em especial em situações de urgência e emergência, onde a gente tem na maioria dos serviços, na maioria das cidades, uma limitação para realizar esse tipo de exame. E uma outra característica é que, por ser um exame realizado com o paciente, na maioria das vezes, em um espaço pequeno, por um período de tempo um pouco maior, pacientes que tenham claustrofobia, por exemplo, têm uma dificuldade de realizar o exame e não é incomum que a gente necessite de um auxílio para fazer uma sedação, muitas vezes, para a realização desse exame. Então, isso dificulta um pouquinho o uso na urgência e emergência. Falar de dor abdominal, a gente tem que discutir sempre um conceito, que é um conceito já bastante fundamentado, mas que vale ser discutido sempre, que é o conceito de abdômen agudo. O que vem a ser um abdômen agudo? Né? É uma condição clínica, é um conceito um pouco amplo, mas é uma condição clínica de início agudo que apresenta a dor abdominal como principal sintoma e requer uma atenção médica e um tratamento adequado
imediato. Esse tratamento pode ou não ser cirúrgico. Posso ter um abdômen agudo que eu trate clinicamente, ou um abdômen agudo que requeira uma abordagem cirúrgica. Quanto às causas, né, eu posso ter causas abdominais, e aí das abdominais eu posso ter causas gastrointestinais, causas hepatobiliopancreáticas, causas peritoneais propriamente ditas, urológicas, afecções retroperitoneais, algumas patologias ginecológicas, algumas alterações de parede abdominal que podem levar a um quadro de abdômen agudo de origem abdominal. Ou eu posso ter afecções extra-abdominais que tenham como característica causar uma dor abdominal. Então, causas torácicas, como uma pneumonia de base, um infarto agudo do miocárdio de parede inferior, causas hematológicas, a gente já citou há pouco a anemia falciforme, né, que nas crises de falcização acabam levando a uma dor abdominal aguda, e é muito comum que necessite muitas vezes de internação para tratamento. Causas neurológicas, herpes zoster aí é bem comum de se ver, muitas vezes o paciente queixa de dor abdominal, quando você vai examinar, tem lá a lesão característica do herpes zoster. Causa metabólica aqui, sem dúvida nenhuma, cetoacidose diabética e uremia merecem uma menção pela frequência com que a gente vê. Algumas situações relacionadas, por exemplo, à intoxicação, a picadas de inseto podem levar a quadros de dor abdominal, quadros de abdômen agudo, e pacientes que você não consegue determinar uma causa, enquadrar em nenhuma causa, outros com doenças sistêmicas, como por exemplo a fibromialgia, uma doença reumatológica aí de mais difícil tratamento, que pode ter a dor abdominal muitas vezes como característica. E lembrar que, de acordo com a localização da dor na cavidade abdominal, a gente pode pensar em diferentes patologias. Quer dizer, uma dor em quadrante superior, eu vou pensar em afecções hepatobiliopancreáticas, quadrante superior direito. No quadrante inferior esquerdo, por exemplo, em pacientes de uma idade um pouco maior, eu vou pensar em diverticulite aguda, em mulheres mais jovens, endometriose é uma causa comum de dor nessa topografia. Quadrante inferior direito, disparado, apendicite aguda é uma afecção que a gente sempre tem que pensar. As litíases ureterais podem dar dor muito difusa no abdômen também, tanto do lado direito quanto esquerdo, e levar muitas vezes a uma confusão em termos de diagnóstico. Para facilitar o raciocínio clínico, a condução do caso pelo médico plantonista, uma coisa que é conveniente, que todo médico que trabalha em situações de urgência e emergência deve fazer, é tentar enquadrar aquele paciente que está com dor abdominal na frente dele em uma determinada síndrome clínica, vamos dizer assim. E aí a gente vai dividir esse abdômen agudo, essa dor abdominal aguda, em 5 grandes grupos. O abdômen agudo inflamatório, o abdômen agudo perfurativo, o abdômen agudo obstrutivo, o vascular e o hemorrágico, cada um com características diferentes. Ao dividir dessa maneira, os exames complementares necessários e o raciocínio clínico do médico, ele vai seguir por caminhos diferentes, o que não quer dizer que uma vez feita uma hipótese diagnóstica, você deve insistir nessa hipótese diagnóstica até o fim. Vai chegar um momento que ou você confirma ou você descarta e muda a direção do teu raciocínio clínico. Vamos lá, então. O abdômen agudo inflamatório, começando por ele por ser o tipo mais comum que a gente vê nas unidades de pronto atendimento. É aquele quadro que se instala secundário a um processo inflamatório, o nome está dizendo, ou infeccioso de órgãos intraabdominais. Uma característica bem interessante é que, na maioria das vezes, ele é caracterizado por uma dor de início mais insidioso, do tipo visceral, quer dizer, aquela dor mais mal localizada, que vai evoluir para uma dor mais bem localizada, e isso pode gerar,
persistindo o processo inflamatório infeccioso, uma peritonite localizada ou uma peritonite difusa, o que vai mudar as características da dor que o paciente apresenta. Outros sintomas, como náuseas e vômitos, podem estar presentes. Quando vômito e náuseas estiverem presentes, é muito importante que o médico tente identificar o que veio primeiro. Quer dizer, o paciente que tem dor abdominal, mas que se iniciou com vômitos, o raciocínio clínico é um. Aquele paciente que tem dor abdominal e um tempo depois ele passou a apresentar vômitos, o raciocínio clínico e a hipótese diagnóstica é outra, quer dizer, então as características evolutivas dos sintomas que o paciente apresentou são fundamentais também. Febre pode estar presente nos casos de abdômen agudo inflamatório e aí vai ser em grau variável, em geral na presença de inflamação apenas é uma febre baixa, em torno de 38 graus, a partir do momento que o paciente tem febre um pouco mais alta, acima de 38,5, 39 graus, em geral, você tem alguma patologia já associada ou a abscesso ou a necrose tecidual. É comum que a gente veja em situações um pouquinho mais avançadas a presença do chamado plastrão, que é uma massa inflamatória dolorosa, palpável na região acometida, e os grandes exemplos de abdômen agudo inflamatório são a apendicite aguda, colecistite aguda, a pancreatite aguda e a diverticulite aguda, e aqui eu pontuo que deve ser aquela diverticulite aguda não perfurada. A partir do momento que eu tenho uma diverticulite aguda perfurada, eu tenho um abdômen agudo perfurativo, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Em termos de diagnóstico, o quadro clínico ele vai chamar a atenção do médico, quer dizer, eu tenho que ter em mente as características do processo que está acontecendo naquele momento e pensar que pode ser um abdômen agudo inflamatório e, a partir daí, buscar os exames complementares, que podem ser exames laboratoriais, que serão sempre direcionados conforme a suspeita clínica que o médico fez. Se eu tenho uma dor em fossa ilíaca direita, uma dor em epigástrio que migrou para a fossa ilíaca direita em um homem jovem, eu não vou pensar, por exemplo, em pancreatite. Então, nesse paciente, eu não vou precisar solicitar uma amilase, por exemplo. A principal hipótese é uma apendicite. Então, eu vou solicitar, se for necessário, algum exame para avaliação inflamatória infecciosa apenas desse paciente, como hemograma, PCR, eventualmente um exame de urina, se houver dúvida que possa se tratar, por exemplo, de uma infecção urinária. Então, o exame complementar ele deve ser direcionado conforme a suspeita clínica, e não aquele combo geral de exame igual para todos os pacientes, né? E o exame de imagem, que também deve ser direcionado conforme a sua suspeita clínica. No caso do abdômen agudo inflamatório, lembrar que a radiografia de abdômen pode ser utilizado como exame inicial, por ser simples, de fácil execução, mas ele é extremamente limitado no abdômen agudo inflamatório. Principal importância, muitas vezes descartar, por exemplo, uma obstrução intestinal ou um pneumo peritônio que seria compatível com o abdômen agudo perfurativo. Ultrassonografia de abdômen, se bem realizada por uma pessoa experiente, um exame minucioso, frequentemente confirma a sua suspeita em um abdômen agudo inflamatório. Então, por exemplo, colecistite aguda é um exame excelente. Para uma apendicite aguda em um paciente com biotipo favorável, também é um exame muito, muito interessante, muito importante. Para outras situações, por exemplo, como uma pancreatite aguda, uma diverticulite aguda, já é um exame que perde um pouco importância. A tomografia é um exame mais detalhado, a gente já discutiu anteriormente, e é bastante utilizado em casos que a ultrassonografia não seja conclusiva ou pontualmente para pacientes com a diverticulite aguda, para um estadiamento adequado dessa diverticulite, e para uma pancreatite aguda quando você tem suspeita, por exemplo, de necrose. Lembrar que na pancreatite aguda a gente não realiza de rotina tomografia para todos os pacientes. Depois a gente pode discutir
pontualmente a pancreatite aguda em um segundo momento. Na ressonância magnética, a gente vai utilizá-la muito raramente em situações de urgência e emergência. No abdômen agudo inflamatório, talvez a grande utilidade seja nas pacientes gestantes em que eu tenho suspeita de alguma patologia aguda, de tratamento cirúrgico, por exemplo, e que os exames convencionais aí ou não possam ser utilizados, por exemplo, a tomografia no primeiro trimestre de gestação, ou seja inconclusivo, como a ultrassonografia pode muitas vezes ser. E aí a gente poderia abrir mão da ressonância. Outra utilidade, se houver disponibilidade nas patologias obstrutivas da via biliar, ela traz informações anatômicas e de etiologia da obstrução, sem dúvida nenhuma superiores à tomografia e à ultrassom. Em termos de tratamento clínico inicial, ele não vai diferir muito de um modo geral. Deve-se deixar o paciente em jejum até que você tenha um diagnóstico definitivo, realizar uma hidratação endovenosa inicial, normalmente à base de cristalóide, de solução cristalóide, buscar um controle sintomático através do alívio da dor, do alívio da náusea, do vômito do paciente, realizar os exames laboratoriais conforme sua suspeita clínica e, uma vez tendo em mãos esses exames, realizar a correção de eventuais distúrbios de coagulação ou hidroeletrolítico que esse paciente venha apresentar. Antibiótico terapia empírica vai ser realizada sempre que houver indicação. Então, se eu tenho uma patologia inflamatória / infecciosa, por exemplo, a apendicite aguda, normalmente se inicia o antibiótico. Por outro lado, se eu tenho uma pancreatite aguda, na sua fase inicial, os trabalhos mais recentes mostram que não há benefício no uso do antibiótico. Então, eu vou utilizar conforme a indicação caso a caso. E o tratamento intervencionista, vamos dizer assim, pode ser ele de diversas modalidades aí, ele vai ser avaliado caso a caso. Pode ser uma drenagem, por exemplo, se tratando de um abscesso, e ela pode ser feita por via endoscópica, muitas vezes. Exemplo, um abscesso pancreático pode ser abordado por endoscopia, pode ser percutânea, como, por exemplo, um paciente que tem uma diverticulite, um Rinchen 2, aí, que tem uma janela favorável, você pode tratar por meio de uma drenagem percutânea. Tratamento cirúrgico vai ser o mais utilizado na maioria das vezes, pode ser feito por via laparotômica ou mesmo por via laparoscópica. Mais uma vez, sendo avaliado caso a caso a melhor indicação. Mudando um pouquinho, a gente vai aqui para o abdômen agudo perfurativo, lembrar que é aquele secundário à perfuração de uma víscera oca. Ou seja, ele vai ser caracterizado muitas vezes, paciente, por uma dor abdominal intensa, que vai se iniciar no momento que o suco entérico, o gastroentérico, tenha contato com o peritônio parietal do paciente. Geralmente tem um início abrupto e o paciente chega à unidade de pronto atendimento, na maioria das vezes, já com sinal claro de irritação peritoneal, ou seja, aquela rigidez muscular involuntária, né? O famoso abdômen tábua do pronto-socorro, né? Que os alunos, os internos, os residentes gostam muito dessa expressão, e o paciente apresenta aquela descompressão brusca, dolorosa, bem característica, que é um sinal também de irritação peritoneal parietal. O paciente frequentemente tem taquicardia, taquidispneia. É comum vermos a história de uso de anti-inflamatórios não esteroidais ou do ácido acetil salicílico, porque a causa mais comum de abdômen agudo perfurativo é, sem dúvida nenhuma, a úlcera gastroduodenal, doença ulcerosa péptica gastroduodenal. Aí essa doença tem, no uso de anti-inflamatórios e na infecção crônica pelo Helicobacter pylori, os principais fatores etiológicos. Tá? Além da doença ulcerosa péptica, a gente vai ter a diverticulite aguda perfurada como uma causa de
abdômen agudo perfurativo, apendicite aguda rota. Não é muito comum de se ver apendicite com pneumoperitônio extenso, mas em algumas situações a gente pode, sim, quando o apêndice está necrosado, perfurado, que não esteja bloqueado, observar a presença de peritonite difusa e pneumoperitônio associado. O abdômen agudo perfurativo, para o diagnóstico, o quadro clínico ele é bastante florido, ele é bastante chamativo, né? Então, aquele paciente com aquela dor abdominal intensa, você tem que pensar, é um exame físico com uma rigidez importante do abdômen, você tem que pensar em abdômen agudo perfurativo. Se a sua suspeita é essa, uma radiografia simples de abdômen na rotina para abdômen agudo, ou seja, com o paciente em pé e deitado e sempre visualizando cúpula diafragmática, pode te fornecer o diagnóstico. Deve ser o exame inicial, sempre que tiver a sua disponibilidade no serviço em que você está. A presença do pneumoperitônio, um paciente com dor abdominal aguda, confirma para a gente o diagnóstico de abdômen agudo perfurativo. Na suspeita de abdômen agudo perfurativo, a ultrassonografia de abdômen não estará indicada na maioria dos casos, tá? Não trará informações relevantes para o diagnóstico. Por outro lado, a tomografia computadorizada, ela é um exame mais sensível, mais específico que o raio-x na detecção de pneumoperitônio pequeno. Então, se a sua suspeita é de um abdômen agudo perfurativo e o raio-x foi inconclusivo, o exame seguinte não deve ser uma ultrassonografia, e sim uma tomografia de abdômen. Para tratamento, lembrar que o jejum do paciente durante o período de investigação e até se estabelecer o tratamento, a hidratação endovenosa, em geral, é um paciente que chega desconfortável, desidratado muitas vezes, e uma hidratação deve ser feita ali numa fase rápida. Analgesia, controle de vômito, se tiver associado. Se confirmou o diagnóstico de um abdômen agudo perfurativo, você deve iniciar a antibiótico terapia, mas não deve de maneira nenhuma retardar muito o tratamento cirúrgico desse paciente. É um paciente de tratamento cirúrgico, de forma que a gente pode levar para o nosso dia a dia que um paciente com dor abdominal aguda que apresente pneumoperitônio é igual à realização de uma cirurgia que não deve ser muito postergada. Tá? Outro tipo de abdômen agudo, que a gente muda um pouquinho, o abdômen agudo obstrutivo, e como o nome já está dizendo, é aquele consequente à obstrução luminal do trato gastrointestinal. Como característica clínica, em geral, o paciente apresenta uma dor em cólica, muitas vezes associada a uma distensão abdominal, vômitos, parada de eliminação de fezes e gases aí. E os principais diagnósticos diferenciais serão as aderências intestinais, brida, que pode gerar uma obstrução da luz do trato gastrointestinal, as hérnias de parede abdominal, as neoplasias, em especial as neoplasias coloretais, e o volvo de sigmoide, né? São as 4 causas principais em ordem decrescente de frequência, vamos dizer assim. Tá? Para o diagnóstico, o paciente que apresente essas características ditas anteriormente, de uma dor associada à distensão abdominal, você deve suspeitar sempre de um abdômen agudo obstrutivo também. A radiografia de abdômen deve ser o exame inicial realizado. Ela te fornece imagens que são bastante sugestivas, como a distensão significativa de alças intestinais associada à presença aí de níveis hidroaéreos. E, além disso, ela te fornece até uma estimativa do segmento obstruído. Ou seja, se eu tenho uma distensão que segue até o nível do cólon, eu penso naturalmente em uma obstrução coloretal. Por outro lado, se aparece apenas intestino delgado distendido, naturalmente a minha suspeita passa a ser de uma obstrução, principalmente em nível de intestino delgado. A ultrassonografia, ela não vai estar indicada na maioria dos casos para investigação etiológica, mas ela é utilizada na sala de emergência com o intuito de um diagnóstico rápido, de uma confirmação ou exclusão
de obstrução intestinal. Por meio da avaliação de uma distensão significativa de alças intestinais, ela pode sim ser utilizada. É o que a gente chama, por exemplo, de point of care, o ultrassom point of care, né? Aquele ultrassom da sala de emergência. E a tomografia computadorizada, que vai ser indicada, se possível, em todos os casos de suspeita de neoplasia coloretal, ou seja, o abdômen agudo obstrutivo na suspeita de neoplasia coloretal, e nos casos em que você tem um diagnóstico duvidoso, vamos dizer assim. Lembrando sempre que um pré-requisito para a realização do exame de tomografia é que o paciente apresente estabilidade hemodinâmica para ser deslocado até o setor de tomografia. Tratamento, além do jejum e da hidratação endovenosa adequada, o uso de um tubo, de uma sonda nasogástrica deixada aberta, ela auxilia bastante na descompressão do trato gastrointestinal. E muitas vezes apenas essa medida já resolve a urgência do paciente, como nos casos das bridas, em que o uso da sonda, ele por si só resolve a maioria dos pacientes com obstrução intestinal. A correção de distúrbios hidroeletrolíticos, que são comuns de se ver no abdômen agudo obstrutivo, uso criterioso de antibiótico, quer dizer, eu não saio utilizando para todo mundo a antibiótico no abdômen agudo obstrutivo, mas em alguns casos pontuais há benefício do seu uso. E tratar sempre o abdômen agudo obstrutivo conforme a causa desencadeante, que é que a gente vai ver na sequência, ou seja, quando eu tenho brida, por exemplo, aderência, um abdômen agudo secundário a brida ou aderência, eu devo, caso o paciente esteja estável hemodinamicamente, submetê-lo a um tratamento clínico embasado por hidratação endovenosa, jejum via oral e uso de sonda nasogástrica aberta por um período de até 48 horas. Se esse paciente não apresentar melhora clínica, aí, ou se apresentar naturalmente a piora clínica nesse período, aí sim ele é encaminhado para um tratamento cirúrgico. Tá? No caso das hérnias abdominais, o raciocínio é diferente. Aí é uma cirurgia, na maioria das vezes, realizada em caráter de urgência. É um diagnóstico chato para o cirurgião, aquela hérnia inguinal encarcerada no final da noite ou no meio da noite, porque ele deve, muitas vezes, levar o paciente para o centro cirúrgico nesse horário, porque se deixar para o dia seguinte, frequentemente você tem a necrose intestinal associada. Aqui falando naturalmente das hérnias de parede, das hérnias inguinais. Neoplasias é um paciente que deve ser desobstruído. Essa desobstrução pode ser cirúrgica, que é o que está disponível na maioria dos serviços, ou ela pode ser endoscópica, se o seu serviço dispuser de uma equipe de endoscopia habilitada e do uso de próteses endoscópicas. O tumor tiver aí uma localização favorável, você pode utilizar a descompressão endoscópica para tirar o paciente da urgência e, no segundo momento, realizar o tratamento definitivo. Assim também se procede para o volvo de sigmoide. Quer dizer, você pode proceder uma descompressão colonoscópica, por exemplo, e programar um tratamento eletivo para esse paciente. Vantagem desse tratamento é em dois momentos. Você muitas vezes evita que o paciente fique em um primeiro momento com uma colostomia, com uma estomia, mesmo que temporária. Outro tipo de abdômen agudo vascular, é aquele causado pela obstrução vascular daquele segmento do intestino comprometido. Tá? Tem como a dor abdominal súbita e intensa, que muitas vezes é desproporcional a um exame físico relativamente, entre aspas, aí, né, inocente, a principal característica. Geralmente são casos graves, né, com repercussões sistêmicas precoces e bastante difíceis, que levam a uma mortalidade aí superior a 50% dos casos mais extensos, e a chave para a condução bem-sucedida de um abdômen agudo vascular, sem dúvida nenhuma, é o diagnóstico precoce.
Isso é o raciocínio, a hipótese diagnóstica, a condução do caso de maneira adequada, precocemente, é a principal chave para o sucesso no tratamento. E para isso a gente deve sempre ficar atento aos fatores de risco principais para cada tipo de situação que pode levar a um abdômen agudo vascular. 4 classes, vamos dizer assim, de patologias, 4 tipos de patologias podem gerar uma isquemia do trato gastrointestinal ali. A primeira, a mais comum, é a trombose arterial, e deve ser suspeitada sempre que os pacientes, aqueles pacientes com dor abdominal aguda, muito intensa, um exame físico duvidoso, que sejam idosos, que sejam diabéticos, renais crônicos, ou seja, tabagista, aquele paciente que tem um ou diversos fatores de risco para doença aterosclerótica. Então, sempre lembrar dessa possibilidade. A embolia, e a chave do raciocínio aí vai ser o paciente com algum tipo de arritmia ou cardiopatia prévia, um infarto agudo do miocárdio, cirurgia valvar prévia. Então, lembrar sempre da possibilidade da embolia arterial. A chamada isquemia não oclusiva é caracterizada por uma perfusão inadequada intestinal e que leva a uma necrose mucosa, e que às vezes pode ser uma necrose mais profunda, ser transmural, dos pontos de perfusão pior, principalmente no cólon, tá? No ângulo esplênico, na transição reto-sigmoidiana, que são locais de uma vascularização não tão desenvolvida, e que nessas situações de um baixo débito sistêmico, de uma perfusão sistêmica ruim, podem ter a viabilidade, principalmente mucosa, comprometida. Comum em pacientes de UTI, pacientes mais graves, que estejam em choque, uso de droga vasoativa em doses mais altas. Então, lembrar dessa possibilidade. E, por fim, a trombose venosa, né? E aqui eu estou falando naturalmente da trombose venosa mesentérico portal, principalmente. Então, nos pacientes portadores de trombofilia, lembrar desse diagnóstico, e nos hepatopatas, além de alguns outros fatores de risco, como, por exemplo, os pacientes portadores de obesidade, tabagismo, neoplasias, que aumenta aí, deixa o paciente em um estágio, vamos dizer assim, de hipercoagulabilidade, para mulheres em idade fértil que façam uso de anticoncepcional oral, tudo isso aumenta a chance de trombose, e também pode ocorrer a trombose mesentérico portal em alguns casos. Por fim, o último tipo de abdômen agudo, vamos dizer assim, o abdômen agudo vascular, tá? Perdão. Depois a gente precisa ver aqui, moçada, para editar, tá? Que fugiu aqui. Voltando, então, para o diagnóstico, a suspeita clínica, a dor abdominal intensa, geralmente associado a um exame físico pouco expressivo. Nos pacientes que têm um alto risco, aí, que tem alguma característica de alto risco para um abdômen agudo vascular, esse diagnóstico deve ser aventado. Lembrar que a suspeita clínica ela é a chave para um diagnóstico precoce e para o salvamento, muitas vezes, de um segmento de intestino desse paciente. Pode ser pequeno, mas muitas vezes pode ser um segmento extenso que leve a uma dificuldade de sobrevivência por uma dificuldade de absorção de nutrientes futura. Os exames laboratoriais que podem ser utilizados, aí, em geral você vai observar uma leucocitose marcante, acima de 20, 25 mil leucócitos, uma acidose metabólica associada, e frequentemente nós vemos a dosagem sérica da desidrogenase lática e da amilase, por exemplo, aumentadas, o que te leva a um raciocínio de que esteja havendo morte celular associada. Para o diagnóstico, em termos de exame de imagem, a radiografia de abdômen, ele é bastante inespecífica, pode ser utilizada muitas vezes numa fase inicial para descartar uma perfuração, por exemplo, gastrointestinal,
mas em termos de diagnóstico etiológico de isquemia, ele é bastante limitado. Ultrassonografia não está indicada na maioria das vezes, e a tomografia com um contraste endovenoso trifásico, que a gente fala, com cortes finos, que é o que a gente chama no dia a dia de angiotomografia, permite uma avaliação adequada vascular, além disso você consegue, de maneira indireta, avaliar a viabilidade das alças intestinais associadas. Sem dúvida nenhuma, a tomografia computadorizada com contraste endovenoso, o exame de escolha a ser realizado na suspeita de abdômen agudo vascular. Em termos de tratamento, a gente vai depender da causa. Então, aqui nós temos, por exemplo, na trombose arterial. Você pode tentar uma revascularização, pode tentar uma fibrinólise, e a depender do momento do diagnóstico, do momento evolutivo no diagnóstico, muitas vezes você só terá a ressecção daquele segmento para fazer. Na embolia, você pode tentar uma embolectomia, uma fibrinólise, algumas coisas assim, uma revascularização endovascular pode ser bem sucedida se for numa fase inicial da doença. Na isquemia não oclusiva, muitas vezes, se não houver uma necrose transmural, o suporte clínico adequado para esse paciente vai ser o principal fator no tratamento. Se tiver necrose, a transmural tem que fazer uma ressecção daquele segmento acometido. A trombose venosa porto-mesentérica, se não estiver associada à necrose de alça intestinal, suspeita de necrose, o tratamento se dá com uma trombose venosa profunda de membros, por exemplo, através de anticoagulação. Por fim, o último tipo do abdômen agudo que a gente vai falar, é o abdômen agudo hemorrágico, que é aquele caracterizado por um sangramento, por uma ruptura vascular ou visceral intraabdominal. Não confundir abdômen agudo vascular com abdômen agudo hemorrágico, são coisas diferentes, distintas. Característica, normalmente uma dor abdominal súbita associada a sinais de choque hipovolêmico. A gravidade desse choque ela vai ser muito variável a depender do diagnóstico etiológico que o paciente apresente. Então, as causas mais comuns de abdômen agudo vascular são causas ginecológicas, como a gravidez ectópica rota, cistos anexiais rotos, mas algumas outras causas, como os aneurismas viscerais ou mesmo os aneurismas de aorta e de ilíaca, podem também, em situações de ruptura, levar a um abdômen agudo hemorrágico. E aí sim, será um pouco mais catastrófico, vamos dizer assim. Em termos de diagnóstico, vai depender da sua suspeita clínica, exames laboratoriais. Às vezes você pode ter uma anemia aguda importante, lembrar que em um sangramento vultoso de início recente, o paciente pode apresentar sinais de choque, e se você coletar o exame de sangue, esse paciente não vai apresentar uma anemia. Parece paradoxal, mas é porque ainda não houve tempo de um reajuste, vamos dizer assim, nos componentes do sangue circulante nesse paciente, né? Ele perdeu o sangue total, ele não perdeu só a hemácia para ter uma anemia no sangue coletado na periferia, uma veia periférica, nos instantes iniciais do quadro. Horas depois, e principalmente depois de alguma hidratação endovenosa, coisa assim, esse paciente vai ter sim uma anemia marcante como característica. Exames de imagem, radiografia costuma ser bem inespecífica. Na ultrassonografia, você muitas vezes vai visualizar líquido livre. Em algumas situações, como um aneurisma grande, uma gravidez tubária, um cisto anexial roto, o próprio ultrassom pode te fornecer o diagnóstico etiológico daquele abdômen agudo hemorrágico, e o exame de tomografia vai ser reservado para casos mais pontuais, por exemplo, na suspeita de um aneurisma, desde que, mais uma vez, o paciente apresente estabilidade hemodinâmica. Para tratamento, vai haver aí uma dependência da estabilidade ou do grau de instabilidade desse paciente. Você vai transfundir conforme a necessidade. Se a tua suspeita é de uma doença um pouco mais
catastrófica, vamos dizer assim, como por exemplo um abdômen agudo vascular, lembrar que essa transfusão às vezes ela tem que ser precoce, com sangue tipo O, né, nem tipo específico, porque esse paciente está perdendo uma quantidade grande de sangue e não deve ser retardado o tratamento definitivo. Na gravidez tubária rota, o paciente vai ser encaminhado para a cirurgia como tratamento definitivo mais precoce possível. Nos cistos anexiais, em algumas situações, sangramento menor, paciente estável, você pode ter uma conduta expectante. Por outro lado, naquele paciente um pouco mais grave, com sangramento maior, você deve levá-la a um tratamento cirúrgico. Nos aneurismas rotos, esses sala para tratamento cirúrgico, seja ele por via convencional ou por via endovascular. Mas nessa situação, o paciente deve ser tratado com a maior brevidade possível. É isso, falamos de um modo geral sobre os principais tipos aí de abdômen agudo, para facilitar, conforme a gente disse no início, o raciocínio clínico, de um modo geral, do médico que atua nas unidades de urgência e emergência. Vamos abrir agora aqui para discutir um pouquinho a opinião dos colegas que têm bastante experiência aí no assunto. Vou começar na ordem que aparece aqui para mim, e por coincidência bastante experiente aqui com a gente, o Dr. Fernando Dutra. Fique à vontade aí para tecer os seus comentários sobre esse tema que é tão relevante no nosso dia a dia. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Dorizio. Parabéns pela brilhante apresentação. É sempre uma enorme satisfação e alegria estar reunido aqui com os senhores. Obrigado aí pela oportunidade e gostaria também de agradecer e ressaltar aqui a presença do Dr. Gustavo e do Dr. Daniel. Eu anotei alguns tópicos que eu julgo importante ressaltar. Hoje, nós, apesar de existir uma gama, uma vasta a presença, né, de uma infinidade de serviços de cirurgia, de pronto-socorro. O Brasil é muito grande, a gente sabe que aqui em Maringá a gente tem uma situação privilegiada, mas nem sempre ocorre com os nossos colegas recém-formados ou plantonistas de cidade pequena. Enfim, aqui a gente tem uma disponibilidade ampla de exames laboratoriais, tomografia, ultrassonografia, exame à beira do leito, e não é uma realidade dos nossos colegas aí desse Brasil afora. Então, assim, vale ressaltar o quê? Tentar sistematizar o nosso tratamento, lança a mão daquilo que a gente tem, saber ao hospital ou pronto-socorro, a unidade de atendimento básico que você está, saber o que você consegue fornecer para aquele paciente e também detectar os seus limites. Julgando necessário, tentar transferir o seu doente para a realização do tratamento mais adequado. A gente sabe que hoje, no tratamento de urgência e emergência, a gente tem que priorizar, né, aquele atendimento inicial, a hidratação que foi bem mencionada, o acesso venoso, a analgesia adequada, tirar a dor do paciente. E, uma vez realizado isso, estabelecendo o diagnóstico adequado, se for cirúrgico ou não, enfim, dar o melhor tratamento para esse paciente. E ressaltar que, às vezes, a gente, mesmo lançando mão de todo esse arsenal terapêutico que a gente tem, ou propedêutico, lembrar da laparoscopia diagnóstica, né? Então, a gente, como cirurgião, a gente ainda tem mais essa possibilidade aí de estar beneficiando o nosso paciente. Eu acho que mais ou menos isso daí que eu tinha para comentar com vocês. E se a gente lembrar de alguma coisa aí, a gente vai passando aí no decorrer da discussão. Perfeito, muito bem lembrado, doutor Fernando. A laparoscopia é uma arma que a gente dispõe na maioria dos serviços que a gente atua, né, no nosso dia a dia, e que é uma ferramenta extremamente útil.
Bom, na minha sequência aqui aparece o Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, fica à vontade aí para você comentar e contribuir aí com esse tema conosco. Olá a todos. Primeiramente, parabéns, doutora Doris, pela ótima apresentação de um tema que eu considero basilar na nossa atuação, né, dentro do campo da cirurgia. A gente lida com dor abdominal o tempo todo, então conhecer essas entidades eu acho que é algo fundamental para exercer bem a especialidade da cirurgia em si, né? E pegando a carona no que o doutor Fernando colocou, além aí de a doutora Doris ter feito um apanhado bastante extenso desse quadro de dor abdominal, independentemente de estarmos num serviço maior ou menor, o que vai nos propiciar chegar muitas vezes ao diagnóstico são aquelas ferramentas básicas que a gente reforça na época de formação de graduação, colher uma anamnese, fazer bem feita essa anamnese e saber, com grande desenvoltura, a semiologia abdominal, né? Então, saber reconhecer os sinais, saber ouvir o doente, captar essas informações que são passadas, apesar daquela conturbação toda de um serviço de emergência, muitos pacientes para atender, enfim, mas isso nos dá um ótimo direcionamento. Então, muitas vezes, embora estejamos nessa fase mais tecnológica da medicina, em que a gente se serve dos exames de imagem para confirmar a nossa hipótese, a gente consegue ainda, que se possível vocês opinassem, a gente consegue com uma relativa certeza, né, chegar ao diagnóstico pelo exame físico e a história bem feita. Então, muitas vezes a gente assim, não fica com margem de dúvida, a gente pede o exame por uma questão documental enfim. Eu reforço isso muito onde a gente atua, em serviço onde existem residentes e internos, alunos de medicina, porque isso faz diferença. Então, se você está numa UPA, como o Dr. Fernando falou, se está num hospital secundário ou terciário, essas bases, essas etapas não podem ser ultrapassadas ou vencidas, né? Deixadas de ser feitas. E também, só para concluir, a laparoscopia, ela tem essa grande liberdade, né? Ela permite diagnóstico de todas essas etiologias. Existia uma ressalva mais antiga para que ela não fosse usada no trauma e não fosse usada na obstrução, no abdômen agudo obstrutivo. Isso vem caindo por terra cada vez mais. Então, a gente consegue, pelo menos para uma investigação inicial, inclusive fazer um tratamento menos agressivo, um tratamento conservador, dependendo aí do trauma em si. E na abordagem de um abdômen agudo obstrutivo, a gente pode resolver por laparoscopia, eventualmente uma brida menos complexa. Eu acho que é a grande contribuição. Então, não existe mais restrição para todas essas variedades de abdômen agudo. Era isso. Perfeito, Gustavo. E muito bem lembrado, viu, Gustavo, a questão da conversa, da anamnese, né? Reforçar isso daí. E lembrar que uma anamnese bem feita, ela não é uma anamnese necessariamente demorada, né? E na situação de emergência, de urgência e emergência, o treinamento, o conhecimento, o estudo prévio te leva a buscar informação relevante e não ficar conversando sobre algo, muitas vezes, que não vai fazer diferença para o diagnóstico. Dr. Daniel Reis tem uma experiência bastante grande aí também nesse assunto e tenho certeza que vai contribuir bastante aí com a discussão. Dr. Daniel, com você. Boa noite, Gustavo, Fernando. Adorizo, parabéns pela tua aula. Realmente é sempre um deleite ouvir o professor falando. O que é que eu acredito muito interessante nessa aula aí? Para a gente ver a quantidade de problemas e patologias intraabdominais. É um número cada vez mais crescente nas unidades de pronto atendimento. A dor abdominal, ela é um desafio e é importante estar bem preparado, porque nem sempre quando você está no plantão, você tem uma supervisão ou nem sempre você tem
um profissional mais experiente ou até um colega de sobreaviso que você possa trocar uma ideia. Como o Fernando falou, um país continental, a gente tem uma variedade muito grande aí de condições de trabalho, mas conhecimento é teu e ninguém tira. É muito importante também preparado para essas situações adversas. O que eu acho muito interessante no abdômen agudo é principalmente os exames complementares e as diferenças que a gente pode ter na mesma doença. Então, se você pega uma apendicite aguda, vai de um tratamento clínico a uma cirurgia de urgência num abdômen agudo perfurativo. Então, se você vai pensar num diverticulite, nos abdômenes agudos, aí, falando dos abdômenes agudos inflamatórios, mesma coisa. E é muito importante você não fazer mal para o doente. É o que você citou aí também, quando você estava na aula, sobre a questão da pancreatite e da tomografia, né? Então, assim, são algumas coisas, é um universo muito grande e que a preparação ela é fundamental. Você tem que saber onde você está pisando, você tem que saber como que vai fazer, como que vai melhorar, como que vai tratar e fazer o diagnóstico adequado. Tem um ditado muito interessante que fala que quem não sabe o que procura não reconhece quando acha. Então, importante a gente saber o que vai achar e como vai resolver, né? Então, desde um raio-x simples vai te ajudar. O Gustavo também citou brilhante aí sobre a questão da anamnese, né? Então, você precisa saber o que você está procurando para ver se é um raio-x que você vai fazer, para você saber se é uma tomografia, para saber se o paciente está gestante, você vai precisar de uma ressonância, não tenho ressonância na cidade, posso fazer raio-x em alguns momentos específicos e tentar fazer o melhor para o doente, né? Seguindo aquele princípio lá também de Hipócrates, a primeira coisa é não fazer mal, né? Então, enfim, o abdômen agudo é isso, é um diagnóstico preciso, é não deixar passar esses problemas que, quando se apresentarem pequenos, você faz um diagnóstico adequado para não voltarem muito grandes. Mas é isso, parabéns pela sua aula, realmente é um prazer ter participado e ter escutado aí mais uma vez esse tema que nos enche aí de vontade, né? Nos instiga tanto para poder tratar da melhor forma possível o nosso doente. Prazer. Bacana, doutor Daniel. Importante aqui que, assim, talvez a coisa mais importante de uma aula temática mais ampla como essa seja exatamente suscitar dúvidas, né? Essa é uma aula que ela chama a atenção para a gente da necessidade da gente buscar um entendimento geral para conduzir o raciocínio inicial, mas depois um conhecimento mais específico para conduzir cada patologia. Quer dizer, eu preciso saber a apendicite, eu preciso saber a pancreatite, eu preciso saber a doença ulcerosa hepática, eu preciso saber a diverticulite. Quer dizer, eu tenho que, de alguma maneira, se eu trabalho com urgência e emergência, buscar um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre todos esses temas, sem perder essa capacidade de fazer uma avaliação inicial mais global. Perfeito, pessoal. Eu acho que é isso. Alguém quer colocar mais alguma ponderação, fazer mais alguma ponderação, alguma observação? Se você permitir, doutora Dorizo, duas coisas que me saltou nos olhos aqui e que eu gostaria de comentar para compartilhar com os colegas. Naquele atendimento sistematizado, sempre deixa um espacinho para ele lá, lembrar de orientar o familiar, né? Orientar bem o paciente, porque realizar uma laparotomia para a gente é uma coisa corriqueira e que não causa muita preocupação. Mas para quem será submetido ou para o familiar que está ali do lado esperando uma notícia, eu acho que vale comunicar tudo o passo a passo que você está realizando até chegar nessa laparotomia. E uma outra coisa que, como o tema que você apresentou aí ficou bem, né, muito bom, vale lembrar que o cirurgião hoje, para complementar não só a sua habilidade técnica cirúrgica, mas a interpretação do seu exame de imagem, né? Então, hoje a tomografia está do nosso lado aí, às vezes até saiu o laudo, você já tirou toda a informação que você precisava das imagens da tomografia.
O ultrassonografia point of care, né, o FAST, ali realizado na beira do leito, também é um arsenal que o cirurgião, né, eu acho que ele deve se familiarizar com isso daí, que vai ajudar ele bastante, vai propiciar para ele dar um atendimento mais sistematizado, mais globalizado para esse paciente. Então, são duas coisas que eu julgo ser bem importante. Só abrindo um parêntese aqui no que você acabou de falar, Fernando, eu acho interessante, a tomografia é fundamental, é nossa aliada, né? Às vezes a gente tem mais tomografia que exame físico na idade de pronto atendimento. Vou te dar um exemplo do que aconteceu no último final de semana, 15 dias atrás, com um amigo meu, num faz pus na cavidade abdominal. Ô Dani, e não foi... Daniel? Repetir? Doutor Daniel, faz uma gentileza, recomeça a sua história aí que a internet deu uma oscilada grande aqui. Perfeito. Eu queria falar a respeito exatamente do que o Fernando acabou de comentar, dos exames de imagem, né, com relação à tomografia ser um grande aliado nosso. O que é que aconteceu há 15 dias atrás de um amigo meu baiano? Ele fez uma tomografia, apendicite fase 3, ele não é cirurgião, né? E ele fez a tomografia, viu o paciente melhorou da dor depois de uma dipirona e um tramal, e o paciente recebeu alta. O que é que aconteceu depois de 10 dias? O paciente voltou com a peritonite franca, e um laudo da tomografia de 10 dias atrás. Então, o que dizia lá, apendicite fase 3. Então, ao mesmo tempo que a tomografia é uma arma a nosso favor, se você não estiver bem preparado para interpretá-la, você está gerando provas contra si mesmo. Então, não adianta ficar pedindo exame a esmo, você saber o que você está procurando, né? É importante essa preparação, sem dúvida nenhuma, para o melhor tratamento do doente. Só esse detalhe que você falou, eu lembrei desse caso aí da última semana. Inclusive, Daniel, assim, só complementando também o que você acabou de falar, é muito comum o cirurgião que está na área de emergência, ali no pronto-socorro, ele é muito requisitado para avaliações de outras especialidades, né? E os colegas, assim, mais novos, a gente nota que eles têm uma certa dificuldade de reconhecer essas entidades. Que tipo de abdômen agudo é? Nossa, isso para mim é inflamatório, isso é obstrutivo. Para nós não fica dúvida, por quê? A gente acabou de comentar que a anamnese bem feita, o exame físico nos direciona, mas para alguns colegas não, né? Então fica algo um pouco no limbo. Isso impacta também no tipo de exame que o colega pede, né? Então isso impacta, às vezes ele pede um exame que não é o melhor para aquela situação, ele pode resolver o diagnóstico com raio-x simples, ele pede uma tomografia de maneira desnecessária, e aí a gente incorre na questão também de custo, né? Pensando tanto no ambiente privado como no público, isso impacta os custos e retarda, de certa forma, a condução do caso. Eu acho que, então, reconhecer essas 5 grandes entidades, né, que o doutor Adolis acabou de mencionar, também nos direciona para qual é o melhor exame de imagem a ser feito, e com isso a gente ganha tempo, a gente otimiza, menos tempo que o doente fica aguardando para receber o tratamento definitivo. Perfeito, muito bem colocadas essas observações todas. Eu só acrescentaria, eu acho que a gente frisou bastante o cirurgião, eu acho que muito disso se aplica não só ao cirurgião, e sim a qualquer colega de qualquer especialidade que esteja naquele momento atuando em situações de sala de atendimento de urgência e emergência. Quer dizer, cabe para todo mundo isso daí. Algo mais, pessoal? Alguma colocação a mais? Perfeito. Acho que foi bastante produtivo aí. Agradeço a todos pela participação. Até mais. Prazer em